Olá, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula desse terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical Online. Nós estaremos tratando sobre o tema A Igreja dos Gentios. Tema extremamente relevante. Eu sou o pastor Denis Thomas e vou ser o seu professor nessa caminhada, onde nós teremos 13 aulas focadas na Igreja dos Gentios e na inauguração da igreja que nos fez chegar até aqui. Compartilhe esse vídeo, já deixa aqui embaixo o seu comentário, a sua pergunta, a sua observação, isso é muito importante, ok? Nós vamos estar em uma aula dinâmica, porém lacônica. Nós não temos aqui o objetivo de trazer cunhos mirabolantes, ao contrário. Nós queremos mergulhar nos pontos principais desta que promete ser uma caminhada bastante interessante. Eu costumo dizer que se nós não sabemos de onde viemos, nós também não sabemos para onde iremos. E nós, como igreja brasileira, uma das mais complexas do mundo, a bem da verdade, precisamos recuperar o teor da nossa identidade. Para isso, nós precisamos ir a fonte. Qual é a fonte? A palavra de Deus. Nós vamos estar utilizando em todo o nosso processo de caminhada, com essa lição da Escola Bíblica Dominical Online, nós vamos estar utilizando a Almeida Corrigida Fiel, ok? Da Sociedade Bíblica Trinitariana. Por quê, pastor? Porque essa é uma das traduções mais coerentes, tradução por equivalência formal, quase que traduzindo palavra por palavra, e não equivalência dinâmica, palavra por conceito, ok? Então nós vamos estar fazendo esse processo de caminhada. E para isso, nós vamos estar começando com a leitura. Atos, capítulo de número 13 e versículo de número 1. Atos, capítulo 13, versículo 1. Muito importante para você que vai estar acompanhando as lições da Escola Bíblica Dominical Online desse trimestre, é que você tenha sempre a Bíblia na mão, um caderno e uma caneta, e se possível também a sua revista. Muito importante para poder acompanhar esse processo de estudo, ok? Atos, capítulo 13, a partir do versículo 1 está escrito: E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Maanaim, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Saulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim, estes enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. É muito importante nós observarmos alguns aspectos antes que nós continuemos aqui. Ao longo dos séculos, onde a teologia vem sendo desenvolvida, foi percebido que o desafio de estruturar uma ciência ousada que tentasse aclarar aquilo que era divino, um caminho extremamente árduo, você há de concordar comigo, porque nós não estamos diante de um livro comum, nós estamos diante de um livro divinamente inspirado, ou seja, ele é um livro divino e um livro humano. E dentro desse processo, algumas áreas teológicas elas foram sendo desenvolvidas, ok? E são diversas áreas teológicas. Todavia, nesse processo para esse trimestre, eu quero me basear não somente naquilo que a revista da Escola Dominical já nos fornece, mas também quero agregar. Nós utilizaremos 3 braços da teologia. O primeiro braço é a teologia bíblica,
que trabalha com foco histórico, literário e redentivo dos textos originais. Sim, ela acompanha o desenvolvimento da revelação da palavra. Isso é muito importante, ok? Ela tenta responder à pergunta como esta verdade foi revelada e compreendida ao longo da história da Bíblia. O segundo braço teológico que nós estaremos utilizando nesse percurso que nós teremos é a teologia sistemática. Sim, a teologia sistemática é muito importante, ok? Ela agrupa, os ensinos das Escrituras em tópicos. Por exemplo, se nós queremos falar sobre Cristo, nós teremos a matéria de Cristologia, onde caminhará por toda a Bíblia, trabalhando a doutrina de Cristo. Se nós queremos falar sobre o pecado, nós teremos a Amartiologia. Se nós queremos falar sobre a doutrina da igreja, se nós queremos falar sobre o processo de desenvolvimento da igreja, nós falaremos sobre eclesiologia. E para o desenvolvimento desse ensino, nessas 13 aulas sobre a igreja dos gentios, será de essencial base para que nós possamos desenvolver. Por quê? Porque nós trataremos da eclesiologia, o desenvolvimento, a expansão missiológica a partir da igreja que agora entra no mundo gentílico, ok? E o terceiro aspecto, nós trabalhamos um braço da teologia chamado teologia histórica. Bom, nós não queremos ser muito enfadonhos, mas precisamos trazer esse ponto introdutório e eu preciso que você fique comigo porque a construção desses braços, a teologia histórica que avalia os credos, os concílios, as obras dos pais da igreja, juntando a teologia bíblica, a teologia sistemática e a teologia histórica, nós teremos então uma base. Isso mesmo. A junção desses 3 braços teológicos vai gerar um corpo concreto e uma base sólida para a nossa fé. E é exatamente isso que nós vamos construir juntamente com os autores da lição bíblica desse trimestre da nossa EBD, ok? Então é importante nós frisarmos esse aspecto. No ano de 2025, nós tivemos um tratado na EBB, o assunto, a igreja em Jerusalém, o modelo a ser seguido. Nós começamos exatamente pelo ponto inaugural da igreja, ou seja, Atos 2, onde o próprio Jesus disse: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então nós passamos por esse processo inaugural, onde aquele grupo de quase 120 pessoas, após 10 dias no cenáculo, recebem no 50º dia, no cumprimento do dia de Pentecostes ou final da festa de Shavuot, a festa das semanas, ali desce o poder do Espírito Santo. E esse poder veio para quê? Para uma expansão missiológica, para que a igreja cumprisse o ID de Jesus. Agora, nós vamos observar algo muito interessante, porque a igreja recebe poder em Atos 2 e ela se acomoda plenamente em Jerusalém. É até muito interessante nós observarmos isso, por quê? Porque o objetivo era ser testemunha em Jerusalém, Samaria, Judéia e até o confim da terra. Todavia, a primeira pregação do apóstolo Pedro gera quase 3.000 pessoas. A outra pregação, quase 5.000. Nós temos aí um número agregado muito volumoso. A igreja que está em Jerusalém tem conforto, porque é um povo perseverante na doutrina dos apóstolos, segundo Atos 2:42, e nós teremos uma igreja que é perseverante no partir do pão, na comunhão, e isso trazia grande testemunho ao povo que estava em Jerusalém. Pois bem, nós estudamos isso em 2025. Agora, em 2026, nesse terceiro trimestre, nós observaremos uma virada narrativa. Isso mesmo. No capítulo de número 13 de Atos dos Apóstolos, nós vamos observar uma virada narrativa
tirando o foco da igreja de Jerusalém e agora focando na igreja que está situada na Antioquia da Síria. Por que isso acontece? Uma perseguição vem sobre a igreja que está em Jerusalém. Qual a permissão dessa perseguição, pastor? Simples: cumprir o que fora dito por Jesus. Afinal, eles estão confortáveis em Jerusalém. Desceu o poder do céu. Eles viram sinais maravilhosos. A pregação acontece, 3.000 pessoas são batizadas, há uma perseverança, um amor em comum, todos têm a mesma fé, a mesma intenção. Ninguém quer sair de Jerusalém, não é verdade? Nós não queremos jamais sair do nosso conforto. Todavia, existem situações que acontecem para que o nosso conforto seja abalado momentaneamente, para que nós possamos então cumprir o nosso chamado. Bom, essa virada ela vai acontecer do capítulo de número 13 até o capítulo de número 28 de Atos dos Apóstolos, aonde então eles estarão abrindo as portas do Evangelho ao mundo gentílico. Eu gostaria de observar com você algumas nuances da igreja que está em Antioquia da Síria, que eu acho de grande relevância. Eu gostaria que você observasse novamente o texto comigo. O versículo de número 1 de Atos, capítulo de número 13. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaim que fora criado com Herodes o tetrarca e Saulo. Bom, o que nós vamos observar aqui e também no versículo de número 2 que diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartar-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Primeiro ponto, nós temos uma igreja harmônica. Isso mesmo, nós temos uma igreja harmônica. Nós percebemos que o escritor, doutor Lucas, faz questão de trazer esses detalhes. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. Ele não especifica se há apóstolos, pastores, evangelistas, mas ele faz questão de dizer que há essa harmonia entre o profético e o mestrado naquela igreja. Outro ponto a se observar é que essa harmonia provoca imediatamente um serviço ao Senhor. Não é uma harmonia utópica, parada, sem desenvolvimento. Não, ela provoca um serviço ao Senhor. Esse serviço desenrola-se em momentos de oração, momentos de jejum. E perceba, Lucas faz questão de dizer profetas e mestres ou doutores, a depender da tradução. Aqui nós temos doutores, né? E Lucas faz essa questão em afirmar por quê. Essa harmonia que produz o serviço, que produz o movimento de oração e também de jejum, é demonstrado pela manifestação profética e também pelas bases do ensino da palavra. Uma igreja harmônica sempre terá manifestações espirituais, porque a igreja em si, ela é um corpo espiritual de Cristo na terra e ela será baseada pela palavra. Por isso, a necessidade dos mestres, ok? E o ponto principal, sensibilidade comum ao Espírito Santo. Sim, sensibilidade comum ao Espírito Santo. Uma igreja que não tem sensibilidade ao Espírito Santo no seu processo gerador não pode ser chamado de igreja. A harmonia, o serviço, a oração, o jejum, as manifestações espirituais e o ensino da palavra devem apontar para o resultado da sensibilidade ao Espírito Santo.
Porque perceba, Lucas começa nos informando, dizendo que há profetas, que há doutores, denomina-os, não especificando quem é o profeta e quem é o doutor. E logo diz que, servindo eles, todos servem, não alguns, não um povo específico, todos servem ao Senhor. Perceba que nesse processo de serviço, disse o Espírito Santo. Perceba que o Espírito Santo governa a igreja. E isso precisa ficar específico para nós. Nós que somos e cremos na palavra por completo, entendemos ser Deus, um único Deus, dividido em 3 pessoas que subsistem em si mesmo. Primeiro, Deus Pai, o idealizador da salvação. Depois, Deus Filho, o executor do projeto da salvação. E por fim, Deus Espírito Santo, aquele que é o administrador da salvação. E isso precisa ficar claro para nós, porque é aquele que governa, aquele que traz estratégia, aquele que opera, aquele que impulsiona, aquele que revela o mundo espiritual, aquele que causa verdadeiro entendimento, aquele que provoca temor, aquele que provoca conversão, aquele que provoca as manifestações, é o Espírito Santo. E a maior característica dessa igreja, primazmente, é a sensibilidade ao Espírito Santo. E a sensibilidade ao Espírito Santo é tão profunda que o versículo de número 1, Lucas faz questão de dizer profetas, mestres e seus nomes. No versículo 2, como a serviço ao Senhor, todos servem. E disse o Espírito Santo. Ora, entendemos pelo texto que não houve uma voz do céu, não houve um soar de trombetas. Alguém recebera a palavra do Espírito Santo acerca de Barnabé e acerca de Saulo de Tarso. Todavia, Lucas não denomina quem foi usado pelo Espírito Santo, porque isso não importa. O veículo utilizado pelo Espírito Santo não importa. Não é glória para o ser usado, é glória para aquele que o usa, portanto, disse o Espírito Santo. Mas Lucas, o Espírito Santo disse através de quem? Foi através de Lúcio? Foi através de Simão, chamado Níger? Foi através de Manaim? Foi através de quem? Não nos importa saber, porque o governo da casa é do Espírito Santo. Somos feituras das suas mãos, somos seus servos, somos suas ferramentas e não nos importa saber. Sim, o único ponto que nos importa é que disse o Espírito Santo. Uma igreja harmônica é uma igreja que desenvolve a sua saúde espiritual a fim de que haja e disse o Espírito Santo. Hoje nós passamos um problema muito sério na igreja brasileira, que é a falta, em sua maioria, não todos, mas infelizmente em sua maioria, a falta do governo do Espírito Santo. Nós somos uma igreja onde a nossa arquitetura doutrinária ainda está muito abalada. Sim, nós somos uma igreja que tem um culto episcopal. Nós somos uma igreja de governança presbiterial. Nós somos uma igreja de poucas manifestações carismáticas. Nós somos uma igreja de manifestação mística. Nós não temos uma identidade, porque nós banhamos a nossa vida num leito com tantas doutrinas, porque nós não temos uma firmeza, nós não temos os fundamentos, aquilo que diria Efésios capítulo 2. Nós precisamos estar fundamentados nas doutrinas dos apóstolos e dos profetas. Não dos apóstolos modernos. E também não dos profetas modernos, mas sim dos que fazem parte da palavra de Deus. Os profetas que anunciaram que o Messias iria vir. Os apóstolos que anunciaram que ele veio. E nós, como igreja,
devemos estar fundamentados nisso para anunciar que ele voltará. Exatamente, ok? Então, esses pontos iniciais precisam ficar claros para nós. Uma igreja harmônica, uma igreja a serviço do Senhor, uma igreja com constantes jejuns, uma igreja com constante oração, uma igreja com sensibilidade ao Espírito Santo, uma igreja que dá destaque ao Espírito Santo e não ao homem, não é antropocêntrico, é cristocêntrico, e uma igreja firmada em doutrina clara. Isso faz de Antioquia da Síria uma igreja a ser seguida como modelo. Bom, nós vamos aqui para o primeiro tópico, esse foi um ponto de introdução, tá? Nós vamos aqui para o primeiro ponto, que é o nascimento da missão gentílica. E nós precisamos observar o seguinte, eu acho isso muito profundo e muito interessante, e principalmente para você, meu querido pastor, meu querido líder, você que pastoreia desde uma sede a uma congregação, subcongregação, ponto de pregação, você que está no campo missionário, preste atenção. Eu vou trazer alguns detalhes e ao final eu quero trazer uma observação. Primeiro ponto a ser percebido. Antioquia da Síria foi um dos locais que recebeu os cristãos que fugiram da perseguição de Jerusalém. Ok? Segundo ponto. Ela foi fundada por Seleuco Nicator em 300 antes de Cristo. Terceira maior cidade do Império Romano, ali pelo ano 46 a 48 depois de Cristo, onde o imperador era Cláudio, ok? Era uma cidade que tinha cultura greco-helenista. O que isso significa? Fusão de cultura grega e também tradição oriental. Isso funcionava profundamente ali naquela região da Antioquia da Síria. Por ela ser a terceira maior cidade do Império Romano, ela também é grande em população. E pasmem, grande em população judaica, apesar de ser a terceira cidade do Império Romano, ok? Ela também tem um forte comércio e ela é de grande influência intelectual. Quero que você vá guardando esses pontos, por favor. Contava com o porto de Seleucia, como está em Atos capítulo 13, verso 4, fazendo alusão aqui ao seu fundador, Seleuco. Primeiro lugar onde todos são chamados de cristãos. E o que isso nos revela, pastor? Simples. O nascimento da missão gentílica, ela é toda moldada estrategicamente pelo Espírito Santo. Nós temos aqui a terceira maior cidade do Império Romano. Nós temos uma cidade com um comércio pujante com porto, fique claro isso, com porto. Então, existe um movimento muito grande de idas e vindas. Então, passa muita gente em Antioquia da Síria, ou seja, um ponto estratégico para a expansão do Evangelho. E por que eu chamei a sua atenção, querido pastor? Porque eu chamei a sua atenção, querido missionário, para te lembrar que toda a estratégia pertence ao Espírito Santo. Não pertence a mim e também não pertence a você. A mim cabe o preparo. Eu preciso aprofundar o meu ministério, porque da expansão é o Espírito Santo que cuida. Grave isso, não são palavras minhas, são palavras de John MacArthur, e ele diz: aprofunde o seu ministério e deixe que Deus o expanda. Ou seja, perceba que Lucas, vou repetir isso mais uma vez, profetas e mestres. Existe um lugar de homens preparados em um lugar estrategicamente preparado. Percebe que não é algo místico, porque Deus não é místico, Deus é real. Isso precisa ser entendido. Deus não é um ser místico e Deus não é um ser mítico. Ele é um ser pessoal, pré-existente, fonte de si mesmo e fonte de todas as coisas. Então o Espírito Santo, como administrador da salvação,
ele trabalha estrategicamente. Trabalhando estrategicamente, ele vai agora tirar o foco de Jerusalém, que foi aonde tudo começou, e agora vamos para um processo expansivo. Para o processo expansivo, eu preciso de um lugar. É como se hoje nós morássemos em São Paulo, do lado do aeroporto, e precisássemos fazer viagens constantes de forma rápida, logística perfeita, sem grandes custos. Morar do lado do aeroporto seria o melhor. Eles estão morando de frente ao porto, onde eles podem ir para onde quiserem. E foi exatamente isso que aconteceu. Exatamente esse o ponto principal. Há uma estratégia de Deus nesse processo. Esse processo onde a presença do Espírito Santo tem liberdade de manifestar as suas estratégias, ele acontece num convívio harmônico entre os profetas e doutores. Infelizmente, esse aspecto na igreja presente, esse tempo nosso do século XXI, é quase, praticamente inexistente. Eu vou lhe dizer o porquê. A nossa imaturidade. Nós queremos uma centralidade, nós queremos ser aplaudidos, nós queremos ser ovacionados, isso está intrínseco no ser do homem. Todavia, o homem nascido de novo entende que ele precisa sair de cena para que Deus cresça. Em um momento onde os profetas batem contra os mestres e os mestres contra os profetas, é quase que impossível e praticamente inexistente um convívio harmônico onde o Espírito Santo possa manifestar as suas estratégias. Nós corremos atrás de homens que têm amizade com o Espírito Santo. Só que nós precisamos nos lembrar, nós precisamos observar que o Espírito Santo falará ao corpo sempre. Não é privilégio de um ou outro. Todavia, em faltando a harmonia sobre o corpo, um receberá a palavra do Espírito Santo, outro não. Outro longe receberá, outro perto não. Porque nós passamos por esse processo. A liderança local, ela reunia profetas e doutores, e eu gostaria de lhe trazer esse ponto de observação. E eu gostaria de ler com você a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12, e no versículo de número 28. Lembre-se que nós estamos tirando o foco da igreja de Jerusalém, não que ela não seja importante, ela continua sendo sempre importante, mas agora nós temos uma evolutiva na narrativa, no processo estratégico, no desenvolvimento missiológico pelo Espírito Santo. No versículo 28 do capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo diz: "E a uns Deus pôs na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores." O que está acontecendo aqui na igreja de Antioquia? A liderança local que reunia profetas e doutores, ministros que, após o período apostólico, eles tornaram-se os pilares da edificação da igreja naquele tempo até aqui. Por que dizemos isso? Pilares, não os fundamentos. Os fundamentos são fundamentos dos apóstolos e dos profetas, do qual Cristo é a pedra principal, ok? Mas o que são pilares? Aquilo que se baseia no fundamento, cresce e dá sustentação àquilo que está sendo construído. Então, dali para frente, o que acontecerá? Eles, os profetas e os mestres, tornar-se-ão os pilares. Os profetas, eles exortam com base em inspiração direta. Foi isso mesmo que Paulo diz, que um profeta, quando profetiza e manifesta-se a profecia, ele edifica, consola e exorta. Então, ele trabalha por inspiração direta. Lógico que não é mirabolância direta, é inspiração direta, ou seja, através do Espírito Santo e através da base da palavra.
Porque uma profecia precisa ter o seu espelho na palavra. Deus nunca dirá aquilo que já não tenha dito. Isso é importante observar. Segundo ponto, os mestres que instruem com base nas Escrituras e lançam fundamentos pela tradição dos ensinos de Jesus. Ok? Então nós temos aqui o primeiro ponto que nós observamos, né? Nós temos um convívio harmônico dentro de um local estratégico escolhido pelo Espírito Santo. Então nós estamos falando do nascimento da missão gentílica, ok? E agora nós vamos para o processo. Por quê? O processo é o seguinte: há uma estratégia geográfica do Espírito Santo, há uma manifestação e um convívio harmônico, e esse convívio harmônico permite essa manifestação. A manifestação ocorre sobre ministérios que são pilares para esse desenvolvimento. Eles servindo ao Senhor, o que é que eles vão fazer? O Espírito Santo de Deus, ele vai trabalhar o consenso. Qual o consenso? Agora chegou o momento de separar Paulo e separar Barnabé. Isso precisa ficar bastante claro aqui para nós, que quem toma essa decisão é o Espírito Santo. Então veja o versículo que nós precisamos ler aqui. E ainda, vamos observar aqui com mais clareza, capítulo 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Deixa eu chamar a sua atenção para um ponto muito eficaz aqui, que eu acho bem interessante. Primeiro, o Espírito Santo disse a todos: apartai-me a Saulo e a Barnabé. O chamado já está feito, já está proclamado, já é sabido de todos. O que eles vão fazer sequencialmente? Continuarão jejuando e orando. E o terceiro aspecto, impondo as mãos. Nós vivemos um momento de insubmissão e insubordinação muito, mas muito grande. Muito grande mesmo. Dentro desse processo de desenvolvimento de igreja, principalmente no tempo que nós estamos. Nesse processo de desenvolvimento que nós estamos de igreja ainda, nós temos um grupo de pessoas que se levantam dizendo que não tem negócio com homens. E esse texto, dentre muitos outros, desmantela essa mentira demoníaca. Nós precisamos sim prestar contas. Precisamos estar submissos a autoridades. Porque assim funciona o reino de Deus. Não existe, eu hoje como pastor, me reporto ao meu pastor setorial, que também se reporta ao pastor presidente da sede, que se reporta ao pastor presidente de uma convenção. Por que todo esse processo sistemático? O processo sistemático tem a ver com a organização, porque Deus é fonte de toda autoridade. Romanos 13. Portanto, eu preciso estar em processo de submissão. Outro ponto, toda iniciativa evangelizadora parte do Espírito Santo. Isso precisa ficar claro. Veja que o escritor da revista diz o seguinte: o Espírito Santo ordenou. Ele deixa muito claro a necessidade da ordenança a partir do Espírito, mas que haja uma confirmação da igreja. Pregador, você quer desenvolver o seu ministério? A sua igreja local precisa te reconhecer. Pastor, você quer desenvolver o seu ministério? A sua congregação local precisa te reconhecer. Precisa haver um reconhecimento da sua comunidade de fé
e uma imposição de mãos para que haja uma liberação e então um envio. Ok? Então, até aqui ficou claro. Então, nós vamos passar aqui para o tópico de número 2 da lição, que é o Espírito Santo e a obra missionária. Ficou claro, então, aqui, e deixamos muito claro, o Espírito Santo conduz a missão. Ao falar de Atos dos Apóstolos, nós podemos mudar o nome desse livro de Atos dos Apóstolos para Atos do Espírito Santo de maneira muito justificável. Afinal, todo o processo de Atos é do Espírito Santo. Desde o seu capítulo 1 até o seu capítulo 28, todo o processo é conduzido pelo Espírito Santo, como eu acabei de citar. Toda iniciativa evangelizadora, ela é autêntica se ela partir de um fruto da ação do Espírito Santo. Ah, pastor, quer dizer então que um desejo de evangelizar de tal forma, de tal maneira, será que não parte do Espírito Santo? O que vai autenticar é o fruto da ação do Espírito Santo. Outro ponto muito eficaz para que nós nos lembremos. O processo de evangelização, ele não é só estratégico, ele é uma batalha espiritual. Sendo uma batalha espiritual, eu preciso, vou repetir, o processo de evangelização não é só um processo estratégico. Eu preciso do poder do Espírito Santo para a evangelização. Os discípulos viviam cheios do Espírito Santo. Não só para expulsar demônios, não. Essa unção não apenas fortalece a pregação, mas também confere autoridade espiritual para enfrentar resistências, tanto humanas quanto malignas espirituais, e para realizar sinais e consolidar a igreja em diversos povos e regiões. Porque do que adianta pregar esta palavra dizendo que Deus opera e Deus não operar? Então eu preciso estar com uma agenda de estudo da palavra e preciso estar com uma agenda de profunda oração. E aqui fica um conselho: que a sua agenda de oração seja sempre mais profunda do que sua agenda de estudo, sempre. Porque você depende muito mais da manifestação poderosa do Espírito Santo do que do seu saber. A própria palavra do Senhor nos chama a atenção dizendo: não se estribe no seu próprio conhecimento. Que fique muito claro as evidências da ação missionária do Espírito Santo. Ora, assim que Paulo é enviado, e ele vai para o porto, e o primeiro lugar para onde ele parte é para Chipre, e depois que ele vai de Chipre, ele chega até Antioquia da Psídia. Antes de Antioquia da Psídia, Paulo ele vai à ilha de Pafos, e na ilha de Pafos ele vai encontrar um homem, um procônsul romano por nome, deixa eu me lembrar aqui o nome do procônsul, também nome de Paulo, olha que interessante. E esse procônsul, ele está tentando ouvir, ele está tentando ouvir o evangelho, e um mago por nome Elimas, um falso profeta, ele está tentando impedir Paulo e Barnabé de pregar. Na mesma hora, Paulo vira-se para ele e diz: vem contra ti a mão do Senhor, e tu ficarás cego por um tempo. E naquele exato momento, há uma cegueira sobre Elimas. E se nada tivesse acontecido? E se não houver a manifestação da ação, do poder e da unção? Não havia comprovação daquilo que Paulo estava pregando. E é importantíssimo você compreender isso. Nós somos pentecostais não apenas por uma marca. Nós somos pentecostais não apenas por um título. Nós somos pentecostais clássicos porque nós cremos na constante manifestação do Espírito Santo, no constante derramamento da sua presença e da sua unção, na manifestação eficaz dos dons do Espírito Santo, a fim de que haja uma expansão do reino de Deus. Então, se está faltando
faltando a presença do Espírito Santo na sua vida, se está faltando revestimento de poder na sua vida, eu lhe sugiro que você pare o que você estiver fazendo, inclusive pare esse vídeo agora, vá orar. Peça ao Espírito Santo para que te envolva, para que você tenha ousadia para levantar as suas mãos e expulsar demônios e curar enfermos e anunciar o Evangelho com intrepidez. Assim como esse procôncio, né, recebe de Paulo a palavra, assim como ele creu, o procôncio Sérgio Paulo crê naquilo que Paulo está pregando a partir daquilo que Paulo está manifestando. Porque a palavra de Deus por si só é viva e eficaz, mas não existe palavra do homem capaz de persuadir ninguém a tal ponto de crer. Nós abraçamos ideias, mas nós não temos a capacidade de levar ninguém a crer, a não ser pelo Espírito Santo e pela graça. Então perceba, a igreja de Antioquia, ponto estratégico. A igreja de Antioquia, igreja modelo, igreja harmônica, baseada nos profetas, nos mestres. Ela tem sensibilidade ao Espírito Santo. Ela tem o Espírito Santo como estrategista e aquele que incentiva a obra missiológica. A igreja de Antioquia é uma agência missionária. E olha, missões, e aqui a gente já vai caminhando para o fim, eu já vou fechando aqui tanto a Bíblia quanto a revista, para que não se alongue muito mais esse vídeo, porque é uma aula, a gente tenta ser mais lacônico possível, mas existem alguns momentos que não dá, não é verdade? Nós precisamos deixar claro um ponto. A igreja que ouve a voz de Deus, a igreja, ela precisa ter o discernimento que ela é uma agência missionária. A igreja de Antioquia da Síria passa a ser um modelo para nós e, historicamente, onde nós, gentios, começamos, né? Poderíamos dizer que foi sobre o encontro de Pedro com Cornélio, mas a missiologia gentílica, a estratégia começa ali no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. E aí a gente passa a entender que a obra missionária não é uma programação. A obra missionária é uma identidade. Uma igreja que envia e sustenta seus missionários. Isso precisa ficar claro dentro do seu coração. O missionário, ele carrega em si um peso de responsabilidade muito grande. Ele não está indo levar uma ideia, ele não está indo levar uma filosofia, ele está indo levar uma mensagem redentiva, a única capaz de levar o homem à restauração e a Deus. Isso precisa ficar muito, mas extremamente claro. A imposição de mãos sobre Paulo e Barnabé mostra que a igreja participa ativamente do envio. Não importa o tamanho que seja a sua congregação, se tem 3 ou 30 mil membros, cada qual tem o seu nível de responsabilidade, pelo seu nível de estrutura e pelo seu nível de consciência. Isso é importante. Sustentar, interceder, acompanhar é parte inseparável da vocação eclesial. Essa primeira aula nós focamos na inauguração daquilo que é o chamado para os gentios. Eu espero que Deus, em Cristo Jesus, através do Espírito Santo, possa trabalhar em seu coração e que você possa entender que essa história é sobre mim e sobre você. Nós temos um começo. Atos 13, nós estávamos lá. Uma palavra profética de Isaías 65, onde diz que os gentios seriam alcançados por Deus. Começa a acontecer ali em Atos 13 e não parou mais. Chegou até nós e através de nós chegará até tantos outros, até que Cristo venha. Que Deus lhe abençoe.